Alô, Cabo Frio, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, especialmente bom dia para você, minha amiga, né? Hoje é o seu dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nossa homenagem a você que luta, a você que trabalha, a você que se dedica, muitas vezes em 2, 3 frentes, né? Porque tem o trabalho na empresa, tem o trabalho que faz fora de casa, tem o trabalho de casa e tem o trabalho de cuidar da família, né? Cuidar com carinho, com afeto e dirigir um lar, né? Então, o trabalho da mulher precisa ser valorizado, né? Precisa ser, sobretudo, reconhecido, o papel que a mulher desenvolve na sociedade. Hoje, aqui no programa, vou receber algumas maravilhosas mulheres de Cabo Frio, né? Para a gente comentar um pouco sobre esse papel que a mulher exerce e sobre a importância cada vez maior da mulher na economia, no dia a dia dessa cidade, desse estado e desse país. Parabéns, viu? Vocês merecem todas as homenagens e um dia só não basta para expressar a importância que a mulher tem na vida de cada um de nós. Parabéns de todo o coração. Daqui a pouco eu bato papo com mulheres maravilhosas aqui no estúdio. Bom, hoje no programa, como a gente tinha anunciado, já está comigo aqui no estúdio o doutor Adriano Moreno. Doutor Adriano, né, que foi candidato a prefeito da cidade de Cabo Frio em 2016, está aqui para a gente comentar, né, vários temas importantes da cidade e também para repercutir, e vamos fazer isso ao longo do programa, né, a sessão de ontem do STF lá em Brasília, dando direção à questão da lei eleitoral, avaliando a constitucionalidade da mini-reforma eleitoral que o Congresso aprovou em 2015 e que valeu para a eleição de 2016, sobretudo no tocante à forma de agir no caso da impugnação do candidato vencedor da eleição, por questões eleitorais, né? A nova lei determinou a realização de novas eleições independente do quantitativo de votos de cada candidato. Você lembra que a lei anterior, e Cabo Frio é PhD nisso, né? Cabo Frio conhece o direito eleitoral de ponta a ponta, o que muda, o que não muda, porque vem desde 2008 vivendo eleições judicializadas, lamentavelmente. Talvez nós sejamos aqui a expressão maior da judicialização de processos eleitorais. E aí a lei anterior previa que se o candidato vencedor, eventualmente impugnado, não tivesse atingido metade dos votos mais um, ou seja, a maioria dos votos, o segundo colocado tomaria posse. Uma outra eleição só se realizaria se o candidato vencedor, eventualmente impugnado, tivesse atingido a maioria absoluta dos votos. É isso que está sendo definido. Ontem a decisão não aconteceu de forma definitiva, o que se avaliou lá com o ministro Barroso, relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, foi uma questão ainda voltada para governador, para presidente e para senador, né? A questão de governador e de prefeito tem uma outra ação que vai ser avaliada hoje, já há lá um direcionamento. Daqui a pouco o doutor Diego Linhares vai comentar sobre esse tema aqui no nosso programa. Vou receber também hoje o pessoal do Sebrae, do nosso quadro É Hora de Empreender, falando de comunicação eficaz. É o nosso tema hoje com o pessoal do Sebrae. E mostra os gols da maravilhosa vitória da Cabo Friense ontem, lá em Madureira, no Rio de Janeiro, sobre o Madureira por 2-0. Cabo Friense está aí numa boa no Campeonato Carioca, né? Está quase livre da ameaça do rebaixamento, que era o primeiro objetivo, e agora pode até pensar nas 2 últimas rodadas em planos, em sonhos, em voos um pouquinho mais altos. Parabéns ao Valdemir, presidente do clube, parabéns ao Roy, parabéns à diretoria, aos nossos jogadores. Ontem jogaram muito. Eu estive lá transmitindo pela Rádio Cabo Frio e também aqui pela TV Litoral News. Foi um jogaço, né? Sobretudo uma linda atuação do time da Cabo Friense. Bom, você pode ficar à vontade para participar. Estamos ao vivo na Costa do Sol Telecom, no canal 11. A Costa do Sol há mais de 20 anos, a nossa operadora de TV por assinatura e de internet. Agora com o Clique TV, o futuro da TV na palma das tuas mãos. A Costa do Sol lança o Clique TV, né? Você pode baixar o aplicativo na App Store, tem 48 horas de degustação gratuita para você assistir mais de 180 canais. E depois é só recarregar, né, com o cartão para você poder continuar assistindo a Clique TV. Nossa Litoral News também está lá entre esses canais. Tem canais de Cabo Frio, tem os canais da Praia das Conchas, tem o canal da Praça Porto Rocha, tem os canais da Praia do Forte. A Costa do Sol na palma da sua mão com o Clique TV. Você também nos vê no aplicativo da Litoral News, no nosso site e ao vivo aqui nas redes sociais e nos canais de vídeo. Fica à vontade para interagir, viu? 2643-6307 ou 99236-2212. Bom dia para quem está ao vivo, um abraço para quem está comigo nas nossas reprises aqui na programação. Sem mais delongas, quero dar boas-vindas ao meu primeiro convidado hoje, doutor Adriano, está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, que bom que você aceitou o nosso convite. Bom dia, Adriano. Bom dia, Sidney, obrigado, é um prazer estar com você aqui.
Queria aproveitar a oportunidade, parabenizar todas as mulheres dessa cidade no Dia Internacional da Mulher e também, né, mandar um beijo para minha mãe, que é uma pessoa muito importante na minha vida, e a minha esposa, Alice, a doutora Alice, que tem me apoiado nessa caminhada árdua, né, que eu abracei na minha vida. Então, parabéns a todas as mulheres, vocês são importantíssimas numa sua formação de sociedade. Doutora Lídia Rosa já está aqui com a gente, a Adriana Gregório também já está aqui com a gente no estúdio. Parabenizar a doutora Lídia Rosa também, né? Uma mulher guerreira, trabalhadora, tem contribuído muito com a sociedade de Cabo Frio. Parabéns a todas as mulheres. A Adriana também é uma batalhadora, né? Uma profissional, aliás, duas profissionais de mão cheia. Deixa eu mandar um beijo para minha esposa, Renata, que, né, é o meu braço direito aqui nesse programa, né? Ela que produz, que trabalha, que prepara tudo. Eu estou aqui no ar, mas se não fosse o trabalho da Renata na pré-produção, na preparação do programa, esse programa não ia para frente, não pode ter certeza disso. Renata, um beijo, parabéns pelo dia, te amo. Todo dia é teu dia, né? Você sabe disso. Adriano, e aí? Como é que você está vivendo esses momentos? Você estava muito silencioso, né? Você andou bem reservado nos últimos tempos. Mas como é que está vivendo essa expectativa com tudo que está acontecendo nesse universo eleitoral e nos processos de eleições judicializadas que independem da tua vontade, independem da vontade do Marquinho, que é o prefeito, dos outros candidatos. A judicialização é uma realidade hoje, né? Sidney, há mais de um ano que eu não compareço nenhum meio de comunicação. Após as eleições, é a primeira vez que eu venho no meio de comunicação e escolhi a sua emissora pela grande audiência que tem. E dizer para a população que eu me mantive afastado porque eu torcia para que esse governo tivesse dado certo. Eu nunca tive na minha vida sentimentos mesquinhos e pequenos de quanto pior, melhor. Quanto melhor, melhor, porque o que é bom para o povo de Cabo Frio é bom para mim, é bom para meus amigos, é bom para as pessoas que eu amo. Infelizmente, esse ano se passou de 2017 e a gente não viu nada de bom acontecer. Nós viemos de um governo que vem combalido, um governo que vem aos tombos, assume um governo em 2017 que mantém o mesmo modelo político, um modelo toma lá da cá. O ano de 2017 foi marcado por vários escândalos, começando com o escândalo de nepotismo, onde o prefeito em exercício quer colocar sua família dentro da prefeitura, o Ministério Público proíbe e ele quer, na força também, levar isso à frente. Logo depois, o nosso município fica com uma visibilidade nacional, mas infelizmente negativa, entre o Jornal Nacional, Fantástico, onde se questiona o foro privilegiado e o exemplo a nível nacional é o nosso município. Depois nós temos escândalos do super salário na prefeitura e terminamos o ano de 2017, lamentavelmente, com Polícia Federal, prisões, fechando assim, tristemente, a política de Cabo Frio, no ano de 2017. Com relação a esse processo de judicialização, era o que eu menos queria para essa cidade, pois eu amo essa cidade, vivo aqui, nasci aqui, meus pais moram aqui, crio meus filhos aqui, meus amigos estão aqui e acompanhei isso no passado, que nenhum desenvolvimento trouxe para a cidade, pelo contrário, só trouxe atraso e acontece a mesma coisa. Eu falei para alguns amigos que quando o juiz de primeira instância, o juiz eleitoral de primeira instância, o doutor Ricardo, indeferiu a candidatura do atual prefeito, do prefeito em exercício, Marco da Rocha Mendes, ele indeferiu sabiamente. Tanto é que agora o Supremo Tribunal Federal, ele ratifica, ele confirma essa decisão. E nós estamos, mais uma vez, num processo de cassação, uma coisa que eu, nos meus 54 anos de idade, não me lembro de ter visto em Cabo Frio, de forma concreta, em eminência de ser confirmado, né? Falta pouco para isso acontecer, e vejo com tristeza, porque isso trouxe uma instabilidade política e econômica para esse município muito grande. Nós não tivemos desenvolvimento nenhum, e eu posso dizer para vocês que essa falta de desenvolvimento começou lá atrás, na primeira judicialização da política de Cabo Frio. Que empresário
Quem que quer investir numa cidade em que você não tem estabilidade política? A gente assiste a televisão, a nível nacional, o nosso país tem um produto interno bruto pequeno, desenvolvimento pequeno, porque existe uma estabilidade política nacional. E o nosso município aplica-se o mesmo modelo. Muita gente fica me questionando, mas doutor Adriano está sumido, doutor Adriano não tem grupo. Eu queria saber o que é grupo, Sidney, porque desde que eu me entendo por gente, os grupos políticos que se instalaram nesse município, se instalaram nesse estado, na minha realidade, são verdadeiras facções criminosas, são quadrilhas. Eu acredito que Alibaba, os 40 ladrões, devia ser um grupo político lá no passado também, porque o que a gente vê é um escândalo atrás do outro. O governo do estado falido, uma denúncia atrás da outra. Você vê agora o secretário estadual de saúde denunciando o atual governador, que fazia parte do grupo político. Em Cabo Frio, mesma coisa. Você tem um escândalo atrás do outro, prisão, e daqui a pouco vai começar as delações. E aí a coisa fica muito pior. Mas quem paga esse pato é a população de Cabo Frio. É o povo que precisa de um emprego, é o povo que precisa de uma capacitação, é uma criança que precisa de uma escola para ter um futuro. E por falar em escola, Sidney, eu gostaria de relembrar, olhar um pouquinho no retrovisor, de que as nossas crianças nas escolas públicas municipais, elas estão sem aula desde 2016, aos tombos, com reposição. Acabou o ano de 2016, vai repor em 2017. E aí faz uma reposição mais ou menos, e empurra para frente. Nós já estamos em 2018, ainda não acabou de 2017. Eu quero saber quem que vai garantir um aprendizado para essas crianças na hora de fazer um Enem, na hora de ter uma oportunidade de entrar num curso universitário. Não vai passar ninguém. E eu falo isso para vocês porque eu estudei em escola pública nessa cidade. Na época que a escola pública tinha um peso importantíssimo, que se fazia uma prova de admissão como se fosse um vestibular para você entrar na escola pública. Era uma honra você estudar na escola pública. Hoje a gente vê tudo abandonado. Vou falar um pouquinho de saúde. Se você precisa hoje, um ente querido seu, precisa do serviço municipal de saúde, está fadado ao sofrimento. Se não tiver, já com a morte decretada. A pergunta que eu não quero calar, essas pessoas que apoiam esse modelo, elas não têm o mínimo de consciência, elas não acham que amanhã um filho dela pode precisar de uma escola pública, que um pai, uma mãe pode precisar de um hospital público e não ter um remédio para tomar, não ter uma cirurgia para ser realizada. Eu, nos últimos 4 meses, passei por 2 intervenções cirúrgicas, Sidney. Tive uma crise de vesícula, precisei ser operado de emergência. Uma dor horrível, que eu estava na rua, caí, fui internado no hospital. Eu, com 24 horas, meus exames estavam prontos, fui operado, porque eu sou médico. Eu tenho conhecimento, tenho plano de saúde. Eu tenho pacientes no SUS que estão há anos esperando uma cirurgia de vesícula. Então eu sei a dor que eles sentem, porque eu senti essa dor. Passado 45 dias, eu atendendo no PAN, por sinal, aproveitar a oportunidade para esclarecer as pessoas, eu não estou trabalhando, não estou atendendo ainda, tive um descolamento de retina, tive que ser operado às pressas, fiquei praticamente cego, agora vou ter que operar o olho esquerdo, fiquei doente. Muita gente atribui esses últimos fatos de saúde que ocorreram comigo ao estresse. O médico mesmo, o oftalmologista que eu procurei em Niterói, questionei ele por que aconteceu isso, não sentia nada, de repente não conseguia enxergar. Ele até falou, isso pode ter sido estresse. Eu queria que as pessoas entendessem, eu tenho recebido algumas críticas, e é natural, quando você entra na vida pública, você expõe a sua vida, todo mundo se acha no direito. Dizem no popular que vira vidraça. Vira vidraça, é verdade, você vira vidraça. Mas meu avô falava uma coisa para mim, as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Mas, infelizmente, como Cabo Frio tem esses grupos políticos, tem pessoas que vivem gravitacionando no meio político, necessitam do caos para poder sobreviver, pois elas não têm consciência de que tem muita gente sofrendo. Essa cidade, de uns anos para cá, ela tem sido boa para pouco e ruim para muitos. Para muitos. Para aqueles que não têm mais oportunidade, que estão fadados ao fracasso, vai ver um filho
crescer sem ter oportunidade de estudar, sem ter oportunidade de vencer na vida. E eu falo isso como exemplo. Venho filho de uma professora primária, de um operário da Auclis, consegui ser médico. Minha mãe com muito sacrifício, por isso eu parabenizo e entendo a luta das mulheres, que lá atrás minha mãe tinha essa visão e ela falava: meu filho, nós não temos nada para deixar para vocês, nem um pedacinho de terra para vocês morrerem quando caírem mortos, mas eu posso deixar isso tudo. E conseguiu me formar médico e formar 3 irmãos dentistas. Hoje a gente consegue sobreviver. E que não vejo esse tipo de oportunidade para as pessoas de Cabo Frio mais. Eu costumo falar para os meus amigos o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que o filho do pedreiro, o máximo que ele vai ser servente de pedreiro. Ele nunca vai conseguir chegar a ser engenheiro, porque as oportunidades estão sendo tiradas. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim: mas essas pessoas que estão no poder, elas dormem? Eu dormo. Você sabe por que elas dormem? Porque elas não têm consciência. Elas criaram um mundo paralelo, onde elas acham que está bom para elas, os outros não importam. É de um egoísmo absurdo, absurdo. Você não pode pensar que bom para você não importa os outros. Bom é quando é para todo mundo, quando você vive numa sociedade mais justa, em que as pessoas têm a oportunidade de vencer na vida, têm a oportunidade de conquistar os seus desejos, que não tem mais aqui. Nós vivemos na cidade, eu acompanhei um tempo atrás, aqui mesmo no seu programa, uma discussão sobre turismo. E eu me perguntei: nós nunca tivemos uma política de turismo nessa cidade. Nós tivemos, na época do Roy de Petróleo, tatuí elétrico, trielétrico, eu até brinco, inferno elétrico, mas política de turismo com pessoas competentes, pessoas com formação, técnicos de turismo, nunca tivemos. Sidney, o tempo que eu estive vereador, e eu gosto sempre de frisar que eu estive vereador, eu sou médico, não vejo política como profissão. E vou tranquilizar as pessoas: se amanhã eu estiver à frente do executivo, não vou parar de trabalhar, não. A minha profissão é médico, isso ninguém vai tirar. Agora, quando você entra num pleito eleitoral, você está ali porque a população lhe colocou. Você deve obrigação e respeito àquelas pessoas que acreditaram em você. Isso não ocorre mais nessa cidade. A pessoa que assume um cargo eletivo nessa cidade, ela se acha toda poderosa, se acha melhor do que todo mundo, se acha ou inteligente ou sabido, eu posso tudo. Eu falo para os meus amigos que Cabo Frio virou uma cidade que se justifica ou injustificável. A justiça, ela dá uma sentença e você escuta os maiores absurdos. Não, isso aí não vai dar em nada, porque o prefeito é poderoso, o prefeito é rico, depois que ele sentou ninguém tira. Então, se eu sou prefeito, se eu sou governador, se eu sou presidente da República, eu sou melhor do que os outros, eu posso tripudiar em cima da desgraça alheia? É pergunta que eu faço para quem estiver em casa me escutando. Não pode, não. A lei tem que valer igual para todo mundo. A mesma lei que vale para o mais rico dessa cidade tem que valer para o mais pobre. Acabou. A lei tem que ser igual para todo mundo. E, infelizmente, aquelas pessoas que vivem desse modelo miserável de política em Cabo Frio, elas procuram justificar os maiores absurdos. Ah, não vai dar nada. Eu passei um ano, Sidney, escutando as pessoas tripudiando em cima de mim, até me humilhando, dizendo: doutor Adriano, você é um bobo, isso aí nunca vai dar em nada. Eu sempre acreditei na justiça desde o começo. E vou falar para vocês, eu nunca tive sonho de ser prefeito, ambição de ser prefeito. Nunca passou na minha cabeça. Eu sempre quis ser médico. Meu sonho sempre foi ser médico. Eu saí daqui para estudar com um sacrifício imenso para ser médico, para voltar para essa cidade, para tratar das pessoas que eu gosto, para poder honrar meu pai e minha mãe, para poder ajudar os meus amigos, diminuindo a dor deles na doença. Entrei na política por acaso, com um ideal. E hoje eu tenho uma missão, Sidney. Por tudo quanto é mais sagrado, eu tenho uma missão. Eu quero acabar com isso que está aí. Eu quero que as pessoas não dependam da prefeitura. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na vereança, esse município tinha quase 15 mil funcionários na prefeitura. Eu procurei me informar. A maior montadora de veículos desse país, a Volkswagen do Brasil, não tem 9 mil, não tem 10 mil funcionários. Como que uma prefeitura pode ter 15 mil funcionários? Sabe o que significa isso? É um cabide de emprego.
É muito melhor você ter um monte de gente empregada lá ganhando um salário miserável, que vai ser seu cabo eleitoral ou vai ser submissa a você. É isso que é a política de Cabo Frio. Agora, trazer empresário para cá, gerar emprego, capacitar essa população para que ela possa viver independente da prefeitura e poder expressar o que ela acha de certo e errado, ninguém quer. Porque as pessoas que estão aí, elas são submissas. Hoje, Cid, hoje, as pessoas se calam e se escondem, com medo de perder um emprego, com medo de que um parente perca o emprego. Quando eu era criança, as pessoas falavam assim, o prefeito está errado, isso aqui está errado, aqui tem um buraco, aqui a luz está queimada, o hospital está todo esbudegado, não temos remédio. Hoje não, todo mundo tem medo. Fala entre os dentes ou fala escondido. Antes não, a pessoa falava normalmente no governo de Hermes Barcelos, o time dos Santos, Antônio Castro, os prefeitos que passaram, que eu me lembro, que eu já estava adolescente, né, e adulto. Hoje não. Hoje todo mundo tem receio, ninguém fala nada. E você é obrigado a escutar esses absurdos. Pra você ter uma ideia, todo esse processo jurídico que está ocorrendo independeu da minha vontade. Ele ocorreu porque esse país está sendo passado a limpo. A Operação Lava Jato tirou uma cortina e mostrou toda a podridão que nós tínhamos na política desse país. Então, as coisas estão acontecendo. Não é doutor Adriano que está lá para poder mover uma ação de inconstitucionalidade da mini-reforma eleitoral. Eu não tenho esse poder. Se eu tivesse, eu seria presidente da República. Seria senador. Eu não tenho esse poder. Isso está andando naturalmente. Porque o país está sendo passado a limpo, a população não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. No país inteiro. Você ligar a televisão, um escândalo atrás do outro. Você descobrir que desviaram 58 bilhões da Petrobras. E você paga uma gasolina absurda de caro. Que você precisa de um hospital, não tem. Precisa tomar um remédio, não tem. Precisa botar um filho na escola, não tem. Adriano, Cabo Frio hoje tem dois caminhos, né, que derivam para outros dois. Na questão jurídica eleitoral, né, o Marquinhos tem lá um processo contra a candidatura dele no TSE, o processo vai ser julgado, quando o ministro Fux entender que é hora de trazer ali para a mesa, né, para os 7 ministros, uma até já votou contra o Marquinhos, que foi a relatora Rosa Weber, e aí há duas alternativas, ou o Marquinhos continua ou o Marquinhos perde o cargo, né? Perfeito. Só tem essas duas no TSE. E a partir dessas duas, se ele perder o cargo, outras duas surgem, isso vai ser definido hoje, lá no Supremo. Se tem uma outra eleição, ou se o segundo colocado, que foi você, assume o cargo de prefeito de Cabo Frio. Você está pronto para essas duas alternativas? Porque hoje se define o caminho que pode acontecer a partir de uma eventual cassação do Marquinhos. Você está pronto para um novo processo eleitoral? Você está pronto para assumir o cargo de prefeito, se for o caso? Sidney, essa pergunta sua é excelente. Estou pronto, porque eu tenho a consciência tranquila, desde o começo. Quando eu entrei nesse pleito eleitoral para prefeito, majoritário em Cabo Frio para a prefeitura, eu fiz uma campanha, e é público e notória, sem recurso nenhum. Uma campanha de amigos. Por isso que as pessoas falam, doutor Adriano, não tem grupo, né? Eu prefiro ficar sem grupo mesmo, porque os grupos que tem aí são terríveis, tá? Então eu entrei e fiz uma campanha simples, para mostrar para as pessoas que a gente poderia acreditar em alguma coisa. E eu me senti vitorioso. E eu vou falar para vocês aqui por que eu me senti vitorioso. Porque eu consegui que as pessoas de bem voltassem a acreditar na política. Vou dar um exemplo. Meu pai tem 82 anos. Meu pai sempre virava para mim e falava assim, eu desde criança, político, rapaz, sai fora, só tem vagabundo, só tem pilantra, safado. E eu cresci escutando isso. Por isso que eu nunca quis entrar na política. E realmente, num certo ponto, ele tem razão. Só tem gente ruim, porque as pessoas de bem se afastaram. As pessoas de bem foram se afastando. E é bíblico, quando o bem se afasta, o mal impera. Aconteceu isso na política. E agora, com todas essas operações que nós estamos vendo aí, de Polícia Federal, Ministério Público, essa cortina, essa podridão está vindo ao público. E as pessoas precisam se unir para marcar o seu espaço, para poder mostrar que o bem tem que vencer o mal. Eu me sinto preparado, independente do que seja decidido. Eu vou dizer para você, nós viemos no pleito eleitoral, o prefeito em exercício, indeferido. Acabou a eleição, o nome que constava lá,
vocês aqui do programa fizeram uma cobertura excelente, diga-se de passagem, nas eleições de 2016, né? Nós viemos aqui na época da eleição e tudo, fizeram uma cobertura excelente, o prefeito indeferido. Pois bem, o nome que constava lá no Supremo Tribunal Eleitoral era o meu. Recebi várias vezes telefonemas de Brasília, o senhor prefeito, falei, não, está judicializado, está isso, aquilo. Pois bem, o processo vai para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. A relatora era a desembargadora Jaqueline Montenegro. E eu sentei para poder assistir esse julgamento, que poderia resolver o problema, não se arrastar por 1 ano e alguns meses, como se arrastou. A relatora começa a ler o processo e dá o voto para manter o indeferimento. O segundo desembargador segue a relatora, mantém o indeferimento. O terceiro segue a relatora, mantém o indeferimento. Eu vou dizer para você assim, em 1 hora já tinham 3 votos, de 6 votos que compõem, são 6 desembargadores, o TRE do Rio de Janeiro. 3 votos para manter o indeferimento e respeitar a sentença de primeira instância do doutor Ricardo Cabo Frio, que já havia indeferido essa candidatura. De repente, em poucos minutos, 3 votos para não manter esse indeferimento, para aprovar a candidatura do prefeito. Empata. Falei, meu Deus, em 1 minuto empatou. E aí o presidente do TRE desempata. Então isso até mostra a incerteza que havia entre os desembargadores. Empatou ali para o presidente desempatar. Isso segue para o Supremo. A relatora, a ministra Rosa Weber, ela abre o julgamento e ela até cita, né, o segundo colocado não tinha entrado na justiça. Eu não entrei na justiça contra ninguém, porque eu não queria que isso acontecesse, porque eu sabia que ia ter um sofrimento absurdo para essa cidade. Então ela fala, o segundo colocado não entrou na justiça e tal. Não entrei, não. Não entrei para poder indeferir ninguém. Tudo ocorreu de modo espontâneo e natural. Tá? E aí ela dá o voto, como você falou sabiamente aqui, indeferindo essa candidatura, e o julgamento no TSE, Supremo Tribunal Eleitoral, é suspenso, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu agora no mês de outubro, onde a lei da ficha limpa, ela não foi retroagiu, né? ela ampliou para 8 anos. Porque isso não é uma sentença, como é que eu vou dizer para vocês, eu não sou advogado, mas não é uma sentença de condenação. É simples. Para que você possa vir candidato, o mínimo que se exige é que você seja uma pessoa limpa, que você não tenha processo nem nada. Eu vou dar um exemplo que eu falo para meus amigos. Se você for hoje fazer um concurso para Colurbe, para ser coletor da Colurbe, trabalhar no caminhão que faz impactação de lixo, você precisa apresentar um atestado. Mesmo que você seja aprovado na prova escrita, você tem que apresentar um atestado de bons antecedentes e um atestado criminal que você não tem nenhum problema na justiça. Agora, para ser candidato a prefeito, governador, senador, presidente da República, pode ser qualquer um, cara. Como é que pode um negócio desse? Isso já mostra a incoerência da legislação nesse país. Se para você fazer um serviço braçal, que você não tem poder de interferir na vida das pessoas, você tem que mostrar que você está limpo, que você não tem nenhuma ficha criminal. Agora, para você ser presidente da República, governador, prefeito, um cargo de extrema importância, que vai interferir na vida de uma população inteira, pode ser qualquer um. Então, a lei da ficha limpa veio para corrigir isso. Veio para corrigir isso. É igual, a gente estava comentando, mas faltava pouco tempo para poder acabar o prazo do prefeito Marquinhos Mendes. É muito parecido com o problema da bebida ao dirigir. Nós temos aí como é que fala essa... Lei seca? Lei seca, operação da lei seca. Se você tomar 2 copinhos de cerveja e passar na lei seca e tomar uma caixa de cerveja, o crime é o mesmo. Você vai ser punido do mesmo jeito, você não pode beber. Então, quando você bebe 2 copinhos de cerveja, você está assumindo o risco de se cair na lei seca, vão prender sua carteira, você vai ter que fazer todo o processo de novo para recuperar sua carteira, tirar a carteira, ficar sem dirigir durante 1 ano, ter que fazer autoescola de novo. Então, você assume o risco. No julgamento do Supremo,
em que foi questionado, mas existem vários municípios já com prefeito em exercício, deputados, vereadores. O ministro Fux foi muito sábio. Quem assumiu o risco de vir com liminar ou vir com indeferimento, sabia que podia acontecer isso. E eu falei para os meus amigos, olha, o que a gente vive nessa cidade é fruto de 3 palavras: soberba, arrogância e prepotência, que já vem há muitos anos aqui. Como eu falei, a pessoa que assume um cargo público acha que pode tudo, que ele é intocável. Às vezes as pessoas brincam assim, fulano, alguém falou que ele é Deus, ele acha que é Deus. Não, ele acredita que ele é Deus, que ele pode fazer o que ele quiser. E não pode. Não pode. A gente está vivendo esse inferno todinho no nosso município por causa disso. Você desculpa, porque eu estou falando muito, é até um desabafo. Tem 1 ano que eu estou guardando isso dentro de mim. E a primeira oportunidade, a primeira vez que eu me decidi vir a um meio de comunicação, é aqui hoje, depois de 1 ano e 3 meses, 4 meses. É um desabafo. Me mantive quieto, porque eu queria que essa cidade desenvolvesse. Eu não sou contra ninguém, eu trabalhei muitos anos com o prefeito Marquinhos Mendes no hospital, nós somos médicos. Não tem nada contra a pessoa dele. Éramos amigos, continuo respeitando ele como médico. Eu só não concordo com o modelo político-administrativo, que é dele, que foi do governo passado. As pessoas, numa tentativa também de me ridicularizar, porque eu sou candidato a vereador com o ex-prefeito Alair Correia, eu vim no mesmo partido, mas eu não sou cúmplice dele porque eu vim no mesmo partido. Eu não comunguei das mesmas opiniões dele, das mesmas ações dele. Você ainda há pouco deixou muito claro, né, nesse nosso bate-papo aqui com o público, né, que você caminha de uma forma independente. Falou, se para ter grupo político, uma frase sua, para ter grupo político assim, eu prefiro não ter. Não ter. Né? Mas existe mesmo nos comentários essa vinculação, até porque você fez parte da bancada na Câmara do ex-prefeito Alair Correia. Hoje, qual é a tua ligação, né, com o grupo do Alair? Tem pessoas do grupo do Alair que trabalham contigo? Até para deixar essa questão clara. Eu vou falar para vocês aqui. Lá atrás eu tive com a pré-candidata a presidente da República, já foi candidata, Marina Silva. E ela falou para mim o seguinte: Adriano, eu acredito em todos os partidos. Nós estamos fundando a Rede de Sustentabilidade, que é o partido que eu sou filiado hoje, mas eu acredito em todos os partidos. Existem pessoas boas em todos os partidos. Infelizmente, voltando àquilo que eu tinha falado, o mal é que impera. Você tem pessoas competentes que trabalharam ao longo dos anos nessa prefeitura que tem que ter oportunidade de exercer seu trabalho. O que aconteceu em Cabo Frio, como se criou 2 facções, a que entra expulsa todo mundo. Aí vem o outro, expulsa todo mundo. Então o trabalho não desenvolve. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um funcionário técnico que na área de turismo. Ele está desenvolvendo um trabalho, procurando recursos no Ministério do Turismo, trazendo recursos para a cidade, e ele é simpatizante a mim. Aí o Sidney Marinho vem candidato a prefeito. Entra, bota todo mundo para fora, doutor Adriano, que eu vou botar o meu. Aí você pega uma pessoa porque foi seu cabo eleitoral, ou te trouxe algum voto, mas não tem competência nenhuma e põe lá no lugar dessa pessoa técnica que está fazendo uma gestão decente, íntegra, que está trazendo desenvolvimento para a cidade. Você não está prejudicando a mim, não. Você está prejudicando a cidade. Então, esse modelo mesquinho que se instalou aqui, de um querer ser melhor do que o outro, eu sou mais poderoso, eu sou mais bonito, eu sou mais lindo, não existe, cara. Vocês estão prejudicando as pessoas.